Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Você está agora no programa Igreja Militante, sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Obrigado pela sua audiência. Continuamos a nossa catequese sobre os fundamentos bíblicos para o sacramento da Eucaristia. Ou seja, na Palavra de Deus, quais os fundamentos para este sacramento? O que a Bíblia diz sobre a promessa e sobre a instituição da Eucaristia. Hoje nós vamos tratar de um texto de vital importância que mostra, dentre outros textos, que é impossível, quando o assunto é Eucaristia, interpretar qualquer sentido simbólico, qualquer sentido figurado do rito da Eucaristia e particularmente das espécies do pão e do vinho, como se não se tratasse de um verdadeiro sacrifício, a missa, e como se o pão e o vinho não se tratassem do verdadeiro corpo, do verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a um texto muito significativo que mostra a gravidade dessa celebração e que estamos aqui diante de um verdadeiro sacrifício e pão e vinho, após as palavras da consagração, são verdadeiramente corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 26 a 29. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Digamos com toda sinceridade, seria inaceitável conceber um texto de uma gravidade desta, um texto com esta gravidade, afirmando coisas tão graves, se aquilo que se come fosse um simples pedaço de pão. Ninguém é condenado por comer um simples pedaço de pão. Ninguém é condenado por beber uma taça de vinho. Mas, se aquele pão não é mais pão, mas o corpo do Senhor, comê-lo indignamente, comungá-lo estando em pecado, aí sim, compreende-se a gravidade desse texto. Réu do corpo do Senhor é aquele que comunga a Eucaristia em pecado. Réu do sangue do Senhor é aquele que bebe o sangue do Senhor indignamente. Ora, se aquele pão não é mais pão, mas o corpo de Cristo, e Cristo puro e Cristo santo, a recebê-lo indignamente, aplica-se essa expressão, essa afirmação tão dura, come e bebe a sua própria condenação. Já os apóstolos tinham essa consciência. Aquilo que está sendo celebrado não é uma mera refeição, é também refeição. É ceia do Senhor, mas é sacrifício, no qual Cristo é oferecido e se nos dá como alimento. E não é um alimento qualquer, é o seu corpo. Cristo se nos dá como bebida e não é vinho, é o seu sangue. Comer do corpo e beber do sangue, portanto, exige estado de graça, vida na graça. O contrário é esta dura afirmação que se aplica a quem comunga indignamente, come e bebe a sua própria condenação.